Bom dia, boa tarde, boa noite, jovem do meu Brasil. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula, uma primeira aula, né? A primeira aula, a aula inaugural aqui da Semana da Matemática por Habilidades, tá? Nessa sequência de aulas que estão sendo gravadas agora no início do ano de 2023, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo de como identificar, se relacionar e organizar a tua cabeça em relação a uma preparação muito mais fidedigna àquilo que o Enem espera de ti dentro da área de matemática e suas tecnologias. Meu nome é professor Guilherme Nogueira, conhecido também como professor Panda. Eu sou especialista na matemática do Enem há mais de 13 anos em sala de aula. Eu já trabalhei nos principais cursinhos e já tive, inclusive, junto com outros colegas que trabalham por habilidades, um curso físico, né? Onde a gente se debruçou sobre esse edital, se debruçou sobre a prova do Enem e transformou a nossa forma de dar aula. E o que a gente está fazendo agora na internet é justamente tentar democratizar esse conhecimento que nós construímos nessa empreitada. Tá? Queria primeiramente te parabenizar e te agradecer a tua presença aqui nesse evento, e se tu tá vendo essa aula, tu já tem aí quase tudo que precisa, porque você já tem a mentalidade de buscar uma maneira diferente daquilo que o mercado está te proporcionando na hora de interpretar a prova do Enem. Tá? Então, parabéns pela coragem de ter esse impulso de procurar realmente saber como funciona a prova e fugir um pouco desses discursos prontos de que a coisa tem que ser horrível, tem que ser feia, tem que ser chata, tem que ser complicada para valer a pena. Tá? Então, eu estou aqui para te mostrar que, primeiro, o estudo para o Enem não precisa ser essa corrente de coisas maçantes que você está vendo por aí, e existe um caminho muito mais simples, muito mais leve e muito mais conectado com o jeito que a prova é produzida, tá bom? E na aula de hoje você vai aprender, primeiro, a diferença que existe numa concepção moderna de educação entre informação e processo. A segunda coisa que eu vou te mostrar é como é constituída a matriz de referência do Enem, que é a maneira com a qual o Enem tenta trazer essa nova perspectiva mais moderna de educação para dentro do nosso sistema de avaliação do ensino médio, tá bom? Depois eu vou pegar duas das habilidades que compõem a primeira competência e vou te mostrar o passo a passo de como conseguir identificar oficialmente qual é a habilidade de uma determinada questão e, a partir da observação dessas questões, conseguir organizar na nossa cabeça quem são os conceitos acessórios que se aplicam em cada uma dessas habilidades e como essas habilidades funcionam na prova, tá? Por último, eu vou resumir tudo aquilo que a gente falou e vou te dar os próximos passos que vão ser construídos nas próximas aulas da SMH, da Semana da Matemática por Habilidades, e te mostrar como a gente vai proceder para usar esse conhecimento das habilidades na hora de refinar o meu estudo dos conceitos acessórios. Beleza? Então, todos esses termos muito estranhos que eu estou falando aqui vão ficar mais claros conforme a gente for avançando nessas aulas, e eu espero até o final desses 4 encontros conseguir te municiar o suficiente para que você seja capaz de, sozinho, de forma autônoma, conseguir criar o teu plano de estudos do zero e pensar aquilo que faz sentido para ti, para uma preparação realmente voltada para aquilo que o Enem quer de ti, ok? Então, sem mais enrolação, eu sei que nesses eventos que são 100% gratuitos, 100% online, a pessoa começa prometendo que vai te mostrar alguma coisa e aí conta a história da família, conta como que a pessoa descobriu essas coisas, como a vida dela foi transformada por aquilo que ela descobriu, e depois de 45 horas assistindo a pessoa, ela não revela aquilo que ela prometeu, tá? Esse evento não é esse tipo de evento. Então, já vamos direto aqui para o que realmente interessa. Se tu procurou esse evento, se tu procurou essas aulas, é porque tu realmente quer saber como funciona e como eu posso, na prática, botar um estudo por habilidades na minha rotina. Tá? A primeira coisa que tu precisa entender é a diferença entre informação e processo. Tá? Uma perspectiva mais tradicional de educação vai dizer que a pessoa que é educada, a pessoa que é instruída, ela tem acesso a uma série de informações.
tá? Especialmente dentro da matemática, ela conhece os teoremas e o vocabulário dentro da matemática. Tá? Então ela sabe o que significa falar sobre trigonometria, ela sabe o que significa um seno, ela decorou uma série de coisas e ela está apta, portanto, a ser uma pessoa instruída e, portanto, ela vai ter alcance, vai conseguir fazer coisas. O que não tem correspondência com a realidade. Tá? Se você pegar um vestibular mais tradicional, ele vai ter uma lista de conteúdos, você tem que decorar aqueles conteúdos e a partir da decoreba desses conteúdos você consegue performar. O Enem, ele vem trazer uma perspectiva antagônica em relação a isso. O que significa isso? Desde a criação do computador e da internet, é cada vez menos importante a informação, o dado a respeito de uma determinada coisa. É cada vez menos importante. Por quê? Porque qualquer um de nós tem um celular no bolso. Isso foi democratizado num ponto que a maior parte das pessoas tem acesso a um celular e tem acesso à internet e conseguem pesquisar a respeito de qualquer coisa. Então, fazem anos que eu não me pergunto mais sobre como foi criada uma coisa, o que aconteceu. Eu simplesmente puxo o celular do bolso e digito como foi criado o rodapé. E aí eu descubro como foi criado, quais foram os primeiros rodapés, por que foram criados. Aí eu consigo entender qualquer coisa a respeito de qualquer informação. Tá? Se todo mundo tem acesso à informação, o que interessa nos dias de hoje não é mais a informação, e sim aquilo que eu faço com ela, que eu estou chamando aqui de processo. Tá? Então, informação é aquilo que eu acumulo de conhecimento bruto e processo é aquilo que eu faço com aquilo que eu acumulei. Então, quando eu estudo matemática do ponto de vista conteudista, eu estou só acumulando informação, eu estou decorando o teorema. Esse é o teorema de Pitágoras, esse é o teorema da lei dos senos, esse é o teorema da lei dos cossenos, esse aqui é o teorema de Tales, esse aqui é as relações métricas entre triângulos retângulos e assim vai. Eu vou decorando fórmulas e decorando coisas, tá? Só que onde que falha isso? A gente trava nos processos, a gente não sabe o que fazer com essa informação que a gente decorou, tá? Então, quando a gente estuda do ponto de vista conteudista, a gente simplesmente se preocupa em coletar informações. E para os alunos coletarem informações em matemática, a gente segmenta tudo, dá tudo bem separadinho e faz vários exemplos muito basais, iguais, para que a pessoa mecanize aquilo e decore aquele procedimento. Quando a pessoa vai para o Enem, ela não consegue performar por que motivo? Porque o Enem está mais preocupado com o que se faz com aquele conhecimento do que com a construção do conhecimento em si, com a construção do conteúdo em si. Então o Enem quer saber se dentro daquele conteúdo que tu estudou, tu consegue identificar, usar a estrutura de modelagem, criar um modelo para falar de uma determinada coisa, se tu consegue inferir, se tu consegue resolver, se tu consegue avaliar um argumento, ou se tu consegue escolher alguma coisa para realmente colocar em prática, tá certo? Então, o que interessa para nós, de fato, quando a gente vai estudar para o Enem? O que interessa para nós, de fato, é o que nós conseguimos fazer com aquilo que a gente sabe. Isso interessa muito mais do que a quantidade de coisas que a gente decorou ou sabe. Então, isso já te dá um indício muito importante de como estudar por habilidades vai fazer tu inverter essa lógica de que tu precisa estudar muito e muitas coisas. O que tu precisa fazer quando tu estuda por habilidades é conseguir ajustar do ponto de vista da eficiência o teu estudo para que você não precise estudar um volume muito grande de coisas, mas que tu tenha uma qualidade absurda do teu estudo e esse estudo seja realmente direcionado para aquilo que interessa. Tá? Então, o estudo por habilidades ele vai fazer com que, num primeiro momento, tu saia dessa perspectiva do conteúdo e consiga clarear aquilo que você realmente precisa estudar, para que quando você volte para dentro dos livros e mergulhe de cabeça nesse estudo, você consiga dedicar o tempo correto para cada coisa e estudar com eficiência. A primeira premissa que tu tem que ter clara na tua cabeça é essa frase que eu vou te dizer agora, presta muita atenção. Estudo eficiente não é tempo de estudo. Estudo eficiente é saber aproveitar com eficácia o tempo que se estuda.
tá bom? No final dessas 4 aulas, o meu objetivo é que tu chegue lá com a clareza de que você não tem que se doutrinar para ficar 12 horas por dia estudando. Você tem que organizar o seu estudo para que em 2 horas do seu dia você consiga render o equivalente a uma pessoa desorganizada que estuda 12 horas. Ai, maravilha, tá, é inovador, é diferente, é complexo, beleza, o Enem não é que nem as outras coisas. Eu quero saber qual é a mágica, então. Como é que o Enem transformou essa educação horrível, cheia de decoreba, numa coisa virtuosa e maravilhosa, onde eu consigo, com uma questãozinha de múltipla escolha, definir se o cara sabe fazer um processo. Olha que coisa bem subjetiva, né? Então eu vou te mostrar com detalhes agora, como é que o Enem propõe essa mudança de perspectiva. Como é que o Enem nos mostra como fazer uma avaliação de múltipla escolha, que pode ser aplicada em escala, que é o que o Enem faz, consegue avaliar se uma pessoa tem discernimento numa determinada área do conhecimento para fazer uma escolha, uma identificação, uma inferência, etc. e tal. Tá? A primeira coisa que o Enem trouxe para nós é que a gente tem que mudar a perspectiva. Ao invés da gente botar uma lista de conceitos, a gente tem que botar uma lista de processos, certo? Então, o Enem criou, desde 2009, é isso que está rolando aqui, uma matriz de referência que serve de norte tanto para quem estuda como para quem produz as questões que vão ser aplicadas nesse processo, tá? O que eu vou te mostrar agora não é uma informação privilegiada, tá? Não é um funcionário do INEP que me mandou porque ele é meu primo. Não, isso é uma informação que todos nós temos acesso, ela é de acesso público, tá? Então eu vou, para te mostrar que é uma informação que está aí presente, tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo, eu vou te mostrar o caminho passo a passo para você também conseguir ter acesso a essa informação, tá bom? Então vem aqui no seu Google. Quando tu falar com o seu Google, tu diz assim, ó, matriz Enem e INEP. Olha as coisas que eu mais procuro, né? Matriz Enem e INEP é uma das coisas que eu mais digito. E aí aparece aqui, ó, o primeiro documento, matriz Enem e INEP. Quando você clicar, vai ter o documento mega oficial do Ministério da Educação, o brasão, tudo mais. E aqui vem os eixos cognitivos e começa a matriz de referência de cada área do conhecimento, tá? Todas as áreas do conhecimento vão ter as suas 30 habilidades, né? E elas estão segmentadas de acordo com as competências de cada uma das áreas. Por exemplo, linguagem dividiu as suas 30 competências em 9, as suas 30 habilidades em 9 competências. Humanas dividiu as 30 em 6. Natureza, se não me engano, tem 8. E matemática, que é a minha área, tem 7 competências, tá? E dentro dessas 7 competências eu tenho os subprocessos para manifestar essas competências, que são as habilidades, tá? Então, competência é o saber prático e as habilidades são as pequenas manifestações que eu tenho quando eu domino aquele saber prático, tá? Então, por exemplo, se a competência é saber construir uma casa, as habilidades conhecer elétrica, conhecer fundação, conhecer tijolos e blocos e como construir paredes, conhecer hidráulica, conhecer isolamento térmico, conhecer conforto acústico, etc, etc, etc. Tá? Então, cada uma das partes que compõem esse grande saber, que é saber construir uma casa, são as pequenas habilidades que eu preciso dominar para comprovar que eu sei construir uma casa. Tá? E qual que é o escopo dos grandes saberes aqui dentro da matemática? Então aqui está o documento da linguagens, ele não me interessa grandes coisas, né? Porque eu não sou professor de linguagens, mas aqui na matemática a gente tem as 7 competências que compõem o saber matemático. A primeira, construir significados para os números naturais inteiros, racionais e reais, com as suas subdivisões, seus subprocessos aqui, que são as habilidades. Depois, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Depois, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e assim sucessivamente, tá? Vem a construção da variação, depois modelar e resolver problemas, interpretar informações obtidas em gráficos e tabelas e, por último, compreender
probabilidade estatística, o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais, tá? Então, tudo isso aqui compõe o escopo de coisas que se espera de um aluno que domine a linguagem da matemática moderna e as suas ferramentas, tá? Como que a gente vai proceder agora? Se eu fosse falar sobre todas elas, eu ia realmente levar bastante tempo aqui. E como eu não quero fazer um vídeo de 7 horas, eu vou focar numa dessas competências, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou te mostrar a linha geral que compõe a matriz de referência, qual é a lógica que o Enem está colocando, por que o Enem coloca cada uma dessas coisas nesta ordem, tá? E aí eu vou te mostrar um estudo um pouco mais aprofundado de uma dessas competências, tá? Mas tudo que eu vou fazer nessa primeira competência vai fazer sentido para ti em qualquer outra. Então, esse passo a passo que eu vou te mostrar, ele vai ser replicável nas outras competências, inclusive nas outras áreas, se você quiser montar o seu plano de estudos por habilidades, inclusive em outras áreas que não sejam a área da matemática, tá bom? Então, primeiro eu vou te explicar passo a passo o que significa, né? O que a matemática do Enem está te pedindo. Vem aqui para a matriz de referência primeiro e eu vou te mostrar aqui. Na primeira competência, está dito que você tem que construir significados para os números, beleza? Você tem que construir significados para os números. O que significa isso do ponto de vista estrutural, tá? Significa que na primeira competência, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dar sentido à ideia de número. Então acompanha comigo, né? Ó, competência 1. O Enem está dizendo, ó, vamos tomar ciência de que existem os números. Certo? Maravilha. Depois disso, o Enem vem aqui e diz assim, vamos lá, competência 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Tá? Então, a gente vai estudar aqui geometria, mas de uma perspectiva que a gente consiga interpretar a realidade e, a partir daí, agir sobre ela. Tá? Esses detalhes eu vou trabalhar um pouquinho depois, mas eu quero que tu enxergue que na competência 1 nós estamos falando de números e na competência 2 nós estamos falando de formas. Se você for pensar do ponto de vista matemático, essas são as duas estruturas mais básicas possíveis do raciocínio matemático, né? A gente tem uma linguagem matemática para tratar das quantidades e a gente tem uma linguagem matemática para tratar das formas e dos objetos, ok? São duas áreas da matemática completamente diferentes, tá? Mas são as duas áreas mais basais que a gente tem estruturando todo o resto da matemática que vem daí por diante, tá? Depois disso, se você volta para a matriz de referência aqui, você vai enxergar que a terceira competência fala sobre construir noções de grandezas e medidas. Então, de certa forma, o que está sendo feito aqui é unir essas duas ideias primordiais. Tá? Você tem os números e você tem as formas. Quando você trabalha com unidades de medida, você está usando números para falar das formas. Na maior parte das vezes, você está medindo coisas que são formas. E você está usando números e unidades de medida para usar os números e as formas dentro de uma mesma estrutura. Então, você está juntando essas duas coisas, tá bom? O que eu quero deixar bem claro para ti é que essa estrutura da matriz ela está seguindo uma ordem lógica da construção do conhecimento matemático da própria humanidade. Tá? Então, se você olhar aqui a competência 3, ela meio que une essas duas coisas e fala de medidas, certo? E aí, velho, aí o bagulho fica louco demais, irmão. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Que a partir da quarta competência começa a rolar uma transformação bastante importante. Parece que o ápice acontece na competência 5, tá? Então, olha só. Se você olhar para essa perspectiva aqui, quando você chega na próxima competência, o que você acha
é construir noção de variação de grandeza. Olha que sensacional. Se a gente vai construir a noção de variação de grandeza, é porque a gente está entendendo que aquelas unidades, aquelas medidas que a gente trabalhou antes, elas existem, mas elas não são fixas. Olha que maravilha. Então o Enem está dizendo para ti assim, ó, se liga, essas medidas variam. Isso é a competência 4. Variação. Pô, mas se eu estou falando que existem números, existem formas, e eu consigo usar os números para medir as formas, chega a competência 4 e diz assim, tudo isso que tu está vendo não é fixo, tudo isso que tu está vendo varia. Bah, e como é que eu vou trabalhar com uma ideia de variação, cara? Como é que eu vou dar conta de entender um processo complexo desses que ainda varia? Isso significa que a gente precisa de um tratamento bastante aprofundado, algébrico e geométrico, juntando aquelas duas linguagens primordiais para conseguir identificar isso. E na competência 5 está escrito ali, ó, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis. Ou seja, estruturar um modelo para trabalhar com essas variações, que é basicamente o conceito de função. Tá? Então, quando você entra na competência 5, parece que o Enem todo foi construído para que a gente chegasse nela. Tá? Na competência 5, você vai estudar as estruturas de função, que é o tratamento algébrico, equacional, o tratamento geométrico, gráfico e o tratamento linguístico, né, da própria situação, dos próprios termos que a gente usa para falar de um determinado problema. Beleza? Depois disso, depois que a gente estuda que a variação pode ser modelada por uma função, a gente tem que fazer o fechamento disso, né? Usar todo esse conhecimento sobre variação, comportamento, etc. e tal, que a gente construiu até a competência 5, né? E aplicar isso em problemas pontuais e práticos. Aí vem a competência 6, que diz interpretar informações de natureza científica obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Ou seja, a gente usa tudo isso na prática, beleza? Então, quando vem a competência 6, a gente aplica num problema fechado tudo que a gente construiu nas 5 competências anteriores. E aí acontece a primeira quebra, que é quando a gente vai para uma coisa que está um pouco fora dessa ordem cronológica, que é a competência 7. Na competência 7, a gente tem um conjunto de saberes específico, que é a linguagem mais moderna dentro da concepção matemática, que é a estatística e a probabilidade. Tá? Então, é compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais, né? Compreender que a gente não consegue controlar os fenômenos naturais e que a gente precisa de uma linguagem que dê conta de falar sobre essas coisas que acontecem via de regra de forma aleatória, de forma não controlada. Tá bom? Então, a gente entra na competência 7, finalizando o nosso processo aqui com as áreas mais modernas da matemática, que são a estatística e a probabilidade, tá? Que são as linguagens ligadas a essa estrutura não determinística, essa estrutura de aleatoriedade que a gente tem que compreender, que rege os fenômenos naturais. Então, olha primeiro que riqueza é essa matriz de referência, como ela pensa de uma forma muito mais bem estruturada os conceitos matemáticos do que simplesmente uma lista de coisa que tem que ser decorado. Né? Se você pegar um edital de um vestibular tradicional, você vai ver que tem uma listinha, ou até de um concurso público, você vai ver que tem uma listinha ali de coisinhas pequenas, você decora, mas não há uma linha de raciocínio que conecte uma coisa com a outra. Tá? Então, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista pedagógico, o Enem está a zilhões de quilômetros dessas provinhas que tem listinhas de conteúdo. Tá bom? Essa é a primeira coisa que tem que estar muito clara na tua cabeça. Isso aqui é brincadeira de gente grande. Isso aqui não é uma prova que meia dúzia de senhores se juntaram e decidiram o que vai ser cobrado.
Isso aqui é uma prova complexa, altamente ligada a conceitos modernos de educação e que por mais antigo que seja, ou seja, está desde 2009, é altamente revolucionário. Tá aí, então beleza. Vou te mostrar agora qual é o estudo que tu tem que fazer de cada uma das competências para tu conseguir sintonizar o teu jeito de pensar a prova com o jeito de quem faz a questão. Porque no fim, o que tu está procurando aqui é uma maneira de conseguir acertar mais questões, de conseguir performar, tá? E a prova do Enem é toda construída para conseguir medir o quanto tu sabe a respeito de uma determinada coisa. No caso, matemática, que é o que tu está procurando comigo. Então, o que tu precisa fazer com essa matriz de referência para conseguir sintonizar o que tu considera como sendo a prova do Enem com aquilo que ela espera de ti? Como é que tu faz para estar em sintonia com o que o Enem quer de ti? Essa é a pergunta maravilhosa. Então, fui lá, entrei no Google, peguei a matriz de referência e agora eu vou te mostrar o raio-x que nós vamos fazer numa competência. Depois você pega esse método e aplica nas demais, tá bom? Então, tô te dando a vara aqui, depois tu vai pescar, tá bom? A ideia é que você consiga fazer esse processo. Eu vou te dar todos os caminhos, todos os links, todas as estruturas aqui para tu conseguir ir atrás dessas informações e montar o teu plano de estudos como eu te prometi que tu ia conseguir fazer, tá? Então, fui lá, entramos no Google, peguei lá a matriz de referência do Enem e agora eu vou focar a minha observação dentro da maravilhosa competência 1, tá bom? Então, se liga nessa estrutura. Isso aqui é a primeira competência, simplesmente copiei e colei aqui para eu poder escrever em cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou destacar os principais termos aqui, especialmente os verbos, para entender o que eu tenho que conseguir fazer em cada uma dessas estruturas. Então, dentro da competência 1, o Enem está me dizendo o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ó. Construir significados para os números. Naturais, inteiros, racionais e reais são os números que a gente usa na prática. Então, o centro da competência 1 é que a gente consiga trabalhar com números, mas sempre tendo muito claro que o meu objetivo aqui é trabalhar com significados. Tá bem? Não adianta você fazer contas aleatórias, aprender a fazer contas, etc e tal, se aquilo não tem um significado para ti. Não adianta aprender a fazer uma divisão se você não sabe o que significa uma divisão. E saber o que significa uma divisão é saber tudo, né? Quem é o divisor, quem é o dividendo, o que significa o resultado do quociente e o que é o resto de uma divisão, por exemplo, tá? Essas coisas têm que fazer sentido na tua cabeça. Não adianta estudar conceito sem significá-los, ok? Esse é o recado que a competência 1 está te dando já no título, beleza? Quando tu olha para os subprocessos que compõem essa competência, nós vamos ter no primeiro, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações. Ou seja, você tem que conseguir reconhecer diferentes significados e formas de representar esses números. Certo? E não só os números, as operações também. Tá? Isso abre um leque de opções. Se você fosse fazer uma questão para ver se a pessoa consegue reconhecer diferentes significados e representações dos números, você tem uma infinidade de processos que podem ser cobrados aqui. Tá? Você pode ter diferentes estruturas numéricas, seja de outros povos, seja de outra época, seja de outra tecnologia. Você pode ter leitura de instrumentos aqui, onde você enxerga um número como sendo uma quantidade num relógio d'água, ou num termômetro, ou em qualquer coisa assim. Tá? E nós já vamos ver alguns exemplos. Depois, dentro da competência 2, a ideia é identificar padrões e princípios de contagem. Padrões numéricos é olhar para uma sequência de números e identificar algum padrão que esteja construindo aquela sequência. E
princípios de contagem são as estruturas que a humanidade desenvolveu para contar coisas. Isso está basicamente dentro do guarda-chuva da análise combinatória. Só que a habilidade 2 quer que a gente identifique esses princípios. Nota que a habilidade 2 não está dizendo que ela quer que a gente use esses princípios para alguma finalidade. Ela quer primeiro que a gente tenha a possibilidade de identificar. Então, eu classifico essas duas primeiras habilidades aqui, de reconhecer e identificar, como habilidades passivas, certo? Onde você não tem que necessariamente fazer algo, você tem que primeiro ler, interpretar, identificar e reconhecer, tá? Ela está muito mais ligada a esse primeiro processo de ser exposto a um fenômeno e, a partir da tua exposição ao fenômeno, recorrer às coisas que tu tem na tua cabeça sobre aquele fenômeno, entende? É o primeiro nível de consciência em relação ao que tu conhece. É olhar para um fenômeno e dizer, aqui está sendo replicada uma lógica que eu já conheço. Identificar e reconhecer. Isso é diferente das outras 3 habilidades que compõem a competência. Olha como elas são mais agressivas, tá? Você vai ver aqui que a terceira quer que você resolva problemas usando conhecimentos numéricos. A quarta quer que você avalie a razoabilidade de um resultado numérico. E a quinta quer que você avalie propostas de intervenção na realidade, que você faça uma escolha para ser colocada na prática. Então, as 3 últimas eu gosto de chamar aqui de habilidades ativas, tá? São as habilidades onde, além de reconhecer, você precisa acessar essas informações e realmente usar elas para resolver alguma coisa, tá? Nota a diferença de profundidade desses 2 tipos de habilidade, e isso se reflete muito, em parte, na dificuldade que nós vamos observar quando a gente olhar para o TRI dessas questões, tá bom? Então, via de regra, a habilidade está diretamente ligada com a dificuldade de uma questão, ou pelo menos a dificuldade que você tem de resolver uma questão. Isso tem um impacto imensurável no teu rendimento e na tua pontuação. Então, além de refinar aquilo que você precisa estudar de conteúdo e como que você precisa estudar essas coisas, você ainda tem que usar esse conhecimento das habilidades para melhorar a tua coerência pedagógica. Isso nós vamos comentar numa aula totalmente dedicada a entender o TRI e como usar ele a teu favor na hora de estudar. Beleza? Então, já vencemos o nosso segundo ponto, que é a análise global da competência. Agora eu vou te mostrar como que tu olha para os dados oficiais para conseguir identificar o padrão que as questões seguem e como usar isso para te ajudar a turbinar o teu estudo e estudar muito menos tempo com muito mais qualidade. Maravilha! Vem comigo aqui, vamos voltar lá no seu Google. Volta lá. E ao invés de botar matriz Enem e INEP, você vem aqui e bota microdados Enem e INEP. Olha que maravilha. Os microdados são arquivos bastante grandes, onde a gente tem todas as informações de vários processos, tá? Um dos microdados que existe são do Enem. Então você clica aqui e aqui estão os microdados desde a criação do Enem em 98 até hoje, tá bom? Essa matriz de referência que a gente analisou hoje, ela vale só desde 2009, só, né? Já fazem aí 13 anos. Então, você vai ter todos esses anos aqui os microdados de tudo. O que tem nos microdados, professor? Tem absolutamente tudo. As respostas dos questionários socioeconômicos, qual a faixa de renda, lugar, cidade, etc. e tal, número de irmãos de cada candidato do Enem, os gabaritos marcados por cada um desses candidatos, as provas que cada um desses candidatos fez, as notas em cada uma das habilidades da redação e a nota global da redação de todas essas pessoas. Então, se você quiser fazer um estudo estatístico aprofundado sobre o Enem, seja lá qual for o âmbito, você consegue a partir desses dados, tá? É importante para o governo fornecer esses dados, porque se produz muito conhecimento nas universidades a respeito de como conduzir a educação, também muito a partir desses dados. E o que nós vamos usar desses dados? Uma pequena parte, que é a análise das habilidades que compõem cada uma das provas
e do TRI, do valor de dificuldade de cada uma dessas questões para orientar o nosso estudo e ser uma métrica importante de como a gente está conduzindo o nosso conhecimento matemático aqui na hora de estudar para o Enem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar dentro desse sitezinho os dados mais atualizados, que são de 2021, vou clicar aqui e ele vai começar a baixar, ó. É um arquivo de 475 MB, a minha internet não é grandes coisas, porque eu sou professor, e aí eu vou esperar esse arquivo baixar. Depois que esse arquivo baixar, eu vou abrir ele, e dentro dos itens de prova, eu vou abrir o documento que tem todos os detalhes sobre as questões, tá? Isso está na parte de dados, e aí eu vou abrir esse negócio compilado no Excel para a gente dar uma observada, beleza? Maravilha, terminei aqui o meu processo de baixar, compilar essa informação e colocar aqui. Coloquei no Excel essas informações e cheguei nessa tabelinha aqui. Então, cada uma dessas colunas representa um dado a respeito do que nós estamos olhando, tá? A primeira coluna é a posição do item, né? O número da questão na prova. A segunda é a área, que aqui está CN, que é Ciência da Natureza. Mais para baixo tem as outras áreas, ó. Linguagens, humanas... Matemática está no fim, não sei porquê, é a mais importante. O código do item no banco do INEP, o gabarito oficial deste item e essa coluna é a mais importante de todas, a habilidade daquele item. Depois disso, se o item foi abandonado ou não, se ele foi anulado, enfim. E aí vem 3 parâmetros aqui, A, B e C, que são o que compõem o TRI da questão, né? Como ela vai ser usada depois dentro do TRI, lá da teoria de resposta ao item, para avaliar os alunos, tá? Isso nesse momento não interessa muito para nós. Depois, a cor da prova e o código, tá? A cor da prova, enfim, é a cor dela, e o código é se a prova foi a azul da primeira aplicação, ou se ela foi a azul da segunda aplicação, etc e tal. Aqui, na prova de linguagens, faz sentido se a pessoa escolheu espanhol ou inglês, e aqui se o item foi adaptado ou não. Tá? Essa coluna do TRI oficial é um cálculo que eu fiz aqui, baseado nesses parâmetros. Eu usei o cálculo lá do edital e já coloquei. Então, quando você abrir o seu, não vai ter esse TRI oficial da questão, vai ter só até o item adaptado aqui. Tá bom? O que eu fiz? Eu coloquei aqui no Excel e agora eu vou filtrar, porque eu quero só a prova de matemática de uma determinada cor para a gente poder fazer a análise. Então, o que eu vou fazer aqui é puxar nesse banco de dados somente a matemática. Deixa eu tirar aqui as outras áreas. Ficou só a matemática. Eu vou pegar só a prova amarela. E dentro da prova amarela, eu vou pegar só a código 900, que de acordo com o dicionário, que também vem dentro dos microdados, é a prova amarela da primeira aplicação. Feito, maravilha. Então agora nós temos a prova amarela da primeira aplicação e eu vou olhar aqui o que tem da habilidade 1. Ó, a habilidade 1 caiu na questão 137 e depois ela caiu na questão 136. Tá? Então as duas primeiras questões da prova, 136 e 137, são questões da primeira habilidade. Tá? Se eu quero estudar bem a primeira habilidade, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar lá no site do INEP, vou procurar essas provas e a partir daí vou ver o que elas têm em comum. Tá? Ver se eu consigo, a partir da observação das questões, enxergar a habilidade lá dentro. Tá? Então, agora eu vou te mostrar o caminho para a prova oficial. Tá? Também tudo fornecido pelo governo, uma maravilha. Tá? Então, volta para cá. Esse é o nosso navegador. Vamos olhar ali. Vamos voltar no seu Google. Eu vou digitar aqui, ó, provas, Enem, INEP. Ó, também coisa que eu digito todo dia. Provas e gabaritos. Cliquei aqui, apareceu. Esse site eu adoro, tá tudo bem organizadinho. Vou clicar em 2021. Aí tem aqui, ó, aplicação regular. Primeiro dia não interessa para mim. Segundo dia, prova amarela. Clicamos na prova. Vamos lá para a questão. Se você olhar, é a 136 e a 137. É o início da prova de matemática. Chegamos aqui. Questão 136 é essa aqui. Está falando de numeração romana. Olha como identificar diferentes representações dos números que está sendo cobrado aqui dentro. E a questão 137
representar um número em base binária. Olha que maravilha como a matriz realmente conversa com a prova. Então, quando eu estudo conteúdo, eu vejo uma prova sem sentido, uma prova que está cobrando coisas aleatórias, parece. Mas quando eu olho para a matriz, eu enxergo na prova exatamente o que eu esperava, que é um jeito diferente de representar e trazer significados para os números. Tá? Eu vou colar essas duas aqui lá no nosso quadro para a gente ter uma clara noção do que significa trabalhar com elas. Eu vou organizar meu pensamento a partir do quadro, colando aquelas duas questões, beleza? Então, olha aí, ó, as duas questões que a gente viu pelos microdados, que são da habilidade 1, separei, colei aqui, e a partir daí eu vou fazer a análise do que cada uma dessas questões está cobrando, tá? Então, essa primeira questão aqui está cobrando sistema romano, numeração romana, certo? E essa segunda questão aqui está cobrando numeração binária, números binários, certo? Beleza, cuidado com as armadilhas do conteudismo, tá? Na primeira leitura a gente pode pensar, bom, então o que o Enem quer de mim é que eu conheça todos os sistemas de numeração. Tá? Eu vou aprender Quipus, eu vou aprender numeração Inca, numeração Maia, vou aprender como os índios brasileiros contavam cada uma das tribos, vou aprender como se conta no sistema mesopotâmico, como se conta no sistema egípcio e assim sucessivamente. Tá? Não é isso que o Enem vai esperar de ti, porque senão é infinita a quantidade de conteúdo que você vai ter que estudar só para habilidade 1. E o que eu estou te propondo é justamente o contrário. É diminuir a quantidade de coisas que você tem que estudar ao escolher as coisas corretas. Tá? Então é isso que eu estou te propondo quando eu estou falando de estudar por habilidades. Então nota que a estrutura que você vê em questões da habilidade 1 que cobram esse tipo de coisa é sempre igual. Você tem um primeiro momento da questão onde você está definindo e explicando as regras. Esse momento dessa questão vem até aqui. E esse momento dessa questão vem até aqui, ó. Certo? E aí você tem o comando. Dá um exemplo e pergunta alguma coisa. Tá? Isso é o que está aparecendo aqui. Então, toda questão tem um texto base e um comando. Isso, inclusive, está no manual de produção de itens, que é aquilo que a pessoa que cria a questão usa para formular ela. Então, você não tem que estudar todos. Você tem que estudar 2 ou 3 e, a partir desse estudo, entender quais são os principais pontos que eu tenho que prestar atenção quando tiver um novo sistema de numeração caindo numa questão. Tá? E quando você pega todas as questões da habilidade 1, você vai ver que uma parte é isso. Outra parte da questão vai ser interpretar uma fração, uma porcentagem como sendo um número, ou simplesmente fazer a leitura de um termômetro e dizer qual é o máximo e qual é o mínimo que aquele termômetro marcou. Então você tem várias outras questões que dão significado para a mesma coisa. O que tem em comum entre todas elas? Todas elas são questões da habilidade 1, então em todas elas você precisa reconhecer diferentes significados e representações. Então, questões que cobram significado não necessariamente vão usar outras maneiras de representar números, né? Agora, questões que cobram representação, como essas duas que a gente viu hoje, elas vão ter jeitos diferentes. Então, vai ter um ábaco, ou vai ter um hieroglifo, sei lá. Algum jeito diferente de representar os números, diferentes do usual que a gente está acostumado. Beleza? Ficou claro esse processo? Então, você, primeiro, mergulha na habilidade, pensa contigo mesmo o que a gente pode pensar como cobrança dessa habilidade, e a partir dos microdados, que são os dados oficiais, você observa as questões daquela habilidade e vê o que elas têm de comum. Tá? Na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso estudo de cada uma das habilidades e usar esse estudo para identificar dentro do conteúdo, dentro dos conceitos acessórios, o que realmente importa na hora de fazer o meu estudo, certo? E aí, a partir dessa observação, é que eu vou construir uma rotina de estudos que não vai fazer eu perder tempo com coisa que não serve. Tá? E não vai fazer eu me desgastar mentalmente, me frustrar com coisas que não vão ter impacto na minha eficiência. Tá? Para tu conseguir fixar bem essas relações
vamos fazer o mesmo raciocínio agora para a competência, habilidade 2, tá? Então, vamos lá na nossa tabelinha. Eu vou botar ela na tela de novo. E agora nós vamos olhar quais foram as questões do ano de 2021, prova amarela, primeira aplicação, que cobraram a habilidade 2. Está aqui a questão 139, vou botar de outra cor, verdinho, e a questão 179, tá? Ali está a questão 178 que foi anulada, e não consta a habilidade dela, tá? Vamos voltar lá na nossa provinha e vamos olhar quais são essas questões, tá? Então é a questão 179 e a questão 139, tá? Deixa eu colocar ela na tela para nós. Aqui, beleza. Questão 139 é essa aqui. Uma pessoa vai produzir fantasias, etc e tal. E a questão 179, lá embaixo, quase no final da prova, é a penúltima questão. Aqui a anulada, né? 178. Aqui a 179 é essa. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, né? Quem estudou um pouco mais de proporção áurea sabe que ela tem diretamente uma ligação com a sequência de Fibonacci. Aqui tem uma questão da habilidade 6 também que está me chamando a atenção. Mas deixa eu focar aqui, que eu sou uma pessoa meio com déficit de atenção, né? Aí você tem aqui a questão 179. O que eu vou fazer? De novo, eu vou recortar essas duas, vou botar lá no quadro para a gente pensar um pouco o que cada uma delas está cobrando do ponto de vista estrutural, beleza? Então, se a gente voltar para o quadro aqui, eu vou colocar essas duas questões uma do ladinho da outra e a gente discute um pouco o que cada uma está cobrando, tá? Vem comigo. Aqui estão as minhas duas questões. Olhando mais aprofundadamente para cada uma delas, eu chego à conclusão de que essa primeira questão aqui, ela está me cobrando combinatória, e essa segunda questão aqui está me cobrando o estudo de sequências. Nota que não é o estudo das sequências tradicionais, tipo PA e PG, é alguma outra sequência, tá bom? Só que, veja, quando eu olho para a questão, eu enxergo que a habilidade 2 está pedindo para eu identificar o princípio. Então, se você olhar as respostas, elas não são o valor, elas são as fórmulas, os princípios de contagem. Se eu estou usando combinação, arranjo ou permutação, e se eu estou colocando um arranjo, uma combinação com uma multiplicação ou uma soma no meio, que são os princípios fundamentais da contagem. Então, quando você estuda análise combinatória com foco nas habilidades, você não vai estudar fazendo 1 milhão de exercícios que fazem só resolver. Você vai focar o seu estudo na identificação. E se você procurar esse tipo de questão, é muito raro de você encontrar em listas de exercício, porque a maior parte das questões de listas de exercício são de vestibulares tradicionais, onde você tem que fazer a conta e chegar no resultado numérico, e não chegar simplesmente no princípio que se usa para calcular aquele resultado, tá? Quando você vai olhar a outra questão, ela está pedindo sequências, e especificamente aqui ela está pedindo para você identificar um padrão, né? E essa sequência que começa com 2 uns aqui chama bastante atenção, especialmente quem estuda sequências diversas, porque a sequência de Fibonacci é assim, né? Você soma essas duas coisas, chega no próximo. Soma essas duas coisas, chega no próximo. Soma essas duas coisas, chega no próximo. Então, quem estuda um pouco de sequência consegue ver esse padrão e ver que 3 mais 5 tem que terminar em 8 e só tem uma resposta terminando em 8 aqui embaixo, tá? Então, esse tipo de velocidade que você tem na resolução, mas essa velocidade não é fruto de um talento ou de qualquer coisa assim. Essa velocidade é fruto de eu ter me aprofundado nas habilidades e resolvido muitas questões da habilidade 2 e compreendido que quando eu resolvo questões da habilidade 2, o que eu preciso me atentar são esses pequenos padrões que estão sendo construídos ali numa sequência. E quando a gente faz isso várias vezes, a gente acaba ficando bom nisso, tá? Então não adianta nada você ler ali padrões numéricos e, como qualquer outro lugar, estudar só PA e PG. Isso não funciona, porque você vai limitar sua mente a estudar só PA e PG, e quando cair uma coisa diferente você vai ter dificuldade de fazer. E além disso, você vai estudar muita coisa
que do ponto de vista prático não faz tanto sentido assim, tá? Então, você vai passar horas estudando somas infinitas, quando na realidade é uma incidência muito, muito baixa de somas infinitas, especialmente dentro da habilidade 2. Você vai perder tempo, você vai se frustrar e você vai ficar mal preparado. Quer dizer, todo esse processo ele é construído do pior jeito possível. E o que eu estou te mostrando aqui é como que tu constrói isso da maneira mais adequada que existe. Tá bem? Então, para encerrar esse nosso assunto de hoje, eu vou elencar tudo aquilo que nós falamos para tu conseguir recapitular aí o que tu tem que fazer para conseguir conhecer a fundo a matriz de referência de cada uma das áreas. Você pode fazer isso em todas as outras áreas. O que eu estou te falando é aquilo que eu conheço, tá? Eu me debrucei e me aprofundei na minha área, que é a área que eu me formei para dar aula, que é a matemática. Mas você pode pegar esse processo e aplicar nas demais áreas também, beleza? Então vamos lá, na aula de hoje o que nós vimos foi um procedimento para a gente conseguir se aprofundar na matriz de referência. Então o primeiro passo é você entender claramente a diferença entre informação e processo. Informação é aquele dado que eu acesso, é aquele teorema, aquele conceito abstrato que eu simplesmente tomo conhecimento. Processo é o que eu faço com aquilo e eu tenho que ter clareza que o Enem está cobrando o processo e não a informação, beleza? O segundo passo que você tem que cuidar é procurar na internet a matriz de referência oficial do Enem. Já te mostrei o caminho no Google, como é que tu acha. Baixa esse documento, imprime ele e vai fazendo tuas anotações em cada uma das habilidades, em cada uma das competências, destacando as principais palavras e tentando pensar como que pode ser cobrado aquele determinado processo. Realmente ler o que está escrito ali e interpretar o que aquilo quer dizer, tá? Depois você vai confrontar essa interpretação com a realidade das provas, a partir dos microdados. Te mostrei o caminho no Google também para você achar os microdados, dados públicos. Você acessa lá cada uma das provas desde 2009, você vai até onde você achar que tem que ir, né? Eu, quando montei a minha estrutura, eu procurei botar todas as provas, desde 2009 até 2021, que é o que nós temos até agora. Tá? Então você vai pegar todas essas questões, todos esses microdados, o quanto você achar que é o suficiente para produzir o seu modelo de estudos e vai olhar o que cada habilidade cobrou em cada ano. Juntar todas essas questões numa coletânea única e, a partir da observação e resolução dessas questões, identificar quais são os conteúdos acessórios que você usa para resolver cada uma delas e, dentro desses conteúdos acessórios, o que realmente importa na hora de estudar. Quando você fizer esse levantamento, esse elencamento, você vai ter muita clareza sobre, em cada conteúdo desses, o que você tem que realmente utilizar. É importante deixar claro aqui que só o estudo das habilidades de forma isolada, pelo menos em matemática, não se traduz em eficiência e resultado. Para você estudar matemática, você vai ter que estudar um pouco de conteúdo. Mas o que é o estudo das habilidades, a matemática por habilidades? É usar os dados que essas habilidades estão trazendo para que a gente consiga refinar o nosso estudo e aumentar gradativamente a qualidade desse estudo, diminuindo, portanto, o tempo de dedicação que eu preciso para chegar num nível de eficiência muito mais vantajoso, tá? Se você estuda sem qualidade, você estuda tempo demais e fica humanamente impossível você chegar com saúde mental na hora de fazer a prova. Se você estuda por habilidades, você tira do caminho grande parte das pedras e consegue trilhar um caminho muito mais suave, muito mais tranquilo. Tá? No final desse processo, você tem clareza sobre o que estudar de cada conteúdo. E aí você precisa procurar alguém que dê aula sobre cada um desses conteúdos e, a partir da observação dessa aula, você mesmo tem que tirar importância daquilo que não tem e colocar a importância daquilo que tem no conteúdo padrão, que é o que você vai encontrar na internet a respeito de cada uma dessas coisas. Tá bem? Espero ter conseguido traduzir de forma clara esses conceitos. Espero ter conseguido te ajudar nessa caminhada. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Espero que eu tenha te recompensado com alguns conceitos importantes e algumas dicas
realmente eficientes na hora de montar o teu plano de estudos e tirar esse peso gigantesco que o conteudismo traz. Na próxima aula, que vai ser lançada amanhã, eu vou te mostrar as principais armadilhas do conteudismo e na prática eu vou pegar um conteúdo e vou te explicar das duas formas que ele pode ser explicado, que é baseado na estrutura conteudista usual e baseado nas habilidades e no estudo aprofundado das questões, da série histórica das questões que já caíram, tá? Então, você vai ter bastante clareza quando a gente estuda um conteúdo de forma geral e de quando a gente estuda um conteúdo depois desse refino que o estudo por habilidades propõe. Aí você vai ver a real eficiência e a real diferença entre estudar uma coisa geral e estudar uma coisa focada e realmente direcionada para o Enem. Beleza? Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo teu interesse e nos falamos na próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais.